como o Pedro falou, vou pegar esse exemplo do Cabral, né, do Sérgio Cabral. Cara, era um dos caras mais poderosos no Brasil, não era só no estado do Rio. Porque o governador do estado do Rio, se ele é um cara com princípios não republicanos, digamos assim, ele realmente se torna um chefe mafioso dentro do estado. Há ferramenta para isso. A gente já viu diferentes gestões acontecendo dessa forma. Mas Sérgio Cabral... hoje. Hã? E vemos hoje. E vemos hoje, nós vamos chegar lá. Vamos fazer a escala federal, estadual, municipal e nós vamos chegar lá. Mas Sérgio Cabral, além disso, era um cara inteligente, influente, articulado, próximo, muito próximo ao Lula, muito próximo ao governo federal. Você pode ver que os repasses de recursos, de verba na época, o estado do Rio era um estado prioritário nos investimentos, enfim, para projetos diversos. E aí, quando você vê que a Lava Jato chega num Sérgio Cabral desse, depois no Pezão, né, que foi o vice que veio à tona depois, aliás, é a sina do estado do Rio, né? Você, quando elege um governador, você tem que ter muito cuidado quem é o vice, que a probabilidade dele se tornar governador, pelo menos baseado no histórico, no retrospecto, é enorme, né? Enfim, infelizmente. Aí você olha para um Sérgio Cabral, só para ilustrar esse contexto, o cara ficou atrás das grades e tudo que a gente viu repercutir, como, por exemplo, contas no exterior, como, por exemplo, joias milionárias armazenadas em cofres, ostentação que ele e a mulher faziam, ostentação assim no sentido amplo da palavra, desde mansões, helicópteros, viagens extravagantes, consumos extravagantes, enfim, é impressionante, assim, um universo paralelo de uma máfia que estava operando ali há muito tempo. Então, quando a gente fala assim, a Lava Jato não desvendou algo inédito, a corrupção não começou no governo do PT ou não começou no governo do Cabral, por exemplo, é claro que não. Isso já vem desde lá do tempo da coroa portuguesa, a gente pode dizer assim. Mas o que se discute, o que se teoriza, se debate, é assim, como que se forjou o mecanismo, fazendo um paralelo assim com a série do Netflix, como que esse mecanismo se aprimorou a ponto de conseguir chegar numa escala, numa magnitude dessas cifras que a gente mencionou, porque isso é trabalho profissional, isso é coisa muito bem pensada, muito bem articulada, e com mentes por trás disso, de naipe de Eduardo Cunha, de naipe de José Dirceu, de naipe, enfim, de grandes barões da política brasileira, muito, muito, muito pesados. Então, a gente olha agora e dá uma pena, dá uma dó de que, assim, a gente viveu uma sensação de que a impunidade no Brasil não era mais algo factual e ela voltou com toda a força agora. Voltou com toda a força. Você olhar para o Sérgio Cabral numa rede social, fazendo os vídeos de bom moço que ele está se fazendo, cara, dá nojo, dá nojo. E aí o pior, você olha algumas pessoas, faça esse exercício, todos nós aqui, eu já fiz. Cara, tem conhecidos, às vezes amigos, que estão lá curtindo as publicações do cara, que estão lá batendo palminha porque o cara está divulgando. Aí você não acredita, porque não é possível que uma pessoa com o mínimo discernimento que você imaginou que teria já está conivente com esse tipo de volta ao cenário, né, de volta ao crime. Enfim, é impressionante. Então, eu realmente acho, como o Pedro falou, que restringir a discussão, polemizar a discussão só em cima do Lula é pobre demais, porque nós estamos vivendo a volta com tudo, com força total de figurões tais quais Sérgio Cabral, Pezão e companhia, Eduardo Cunha, enfim. É muito pior do que só o Lula. O Lula é só um aspecto dentre vários outros.